Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 7, eu sou a ressurreição e a vida. Essas são palavras de Jesus Cristo. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o propósito de Jesus. Segundo, o encontro de Marta com Jesus. Terceiro, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Nosso texto áureo se encontra em João capítulo 11, versículo 25, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A verdade prática diz que o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão, nós temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. A palavra-chave é vida. Primeiro tópico, o propósito de Jesus. Primeiro subtópico, o recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus ele realizou alguns milagres de ressurreição. Por exemplo, o filho da viúva de Naim, em Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 14. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. O esquife é o caixão, tá? E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Então essa aqui foi uma das ressurreições que Jesus promoveu, Jesus realizou. E tem uma outra aqui, a filha de Jairo, Marcos capítulo 5, versículos 22, 23, 41 e 42. É toda uma sequência, tá? Mas nós vamos ler esses 4 versículos aqui só para ficar claro. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E também agora, mais esse milagre da ressurreição, que é o que nós vamos tratar nessa lição, que é o milagre da ressurreição de Lázaro. Então este é o último dos 7 sinais, ou dos 7 milagres encontrados no Evangelho, segundo escreveu João, representado pela manifestação final de Jesus como Filho de Deus, antes da sua crucificação. No capítulo 10, Jesus se afasta de Jerusalém, depois de uma tentativa de prisão, e se dirige para além do Jordão. João capítulo 10, versículos 40 ao 42. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele, e diziam: Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Então, quando Jesus ficou sabendo da doença de Lázaro, ele estava na parte leste do Rio Jordão e levaria alguns dias para ele chegar até Betânia. João capítulo 11, versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. João capítulo 11, versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então, quando Jesus chegou, pensa bem, ele recebeu a notícia. Quando ele chegou, ele demorou mais 2 dias ainda. Aí, quando ele chegou até lá, já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. Então, o segundo subtópico entra agora, fala sobre o desapontamento de Maria e de Marta. Por quê? Porque Jesus deveria estar lá, Jesus deveria ter vindo na hora que elas queriam, não é isso? Esse é o pensamento humano. Mas Jesus ele vem na hora certa, ele não precisa vir antes, não precisa vir depois, ele vem na hora certa, porque para ele sempre é o momento certo. João capítulo 11, versículo 3 diz assim: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então, aqui expressam a esperança de Marta e de Maria em relação à chegada de Jesus para poder socorrê-las, para poder ajudá-las mediante essa enfermidade do seu irmão, do irmão delas, né? João capítulo 11, versículo 5 diz assim: Ora, Jesus amava a Marta, sua irmã, no caso Maria, e também a Lázaro. Jesus amava os 3, Jesus amava essa família. Porém, a visita dele no tempo de Marta e de Maria não aconteceu, ou acabou não acontecendo. A vontade de Deus ela não está sujeita às circunstâncias humanas. Jesus nunca chega atrasado, mas também nunca chega adiantado.
Ele sempre chega na hora certa, no momento certo. Ele chegou em Betânia no momento certo, ainda que depois do sepultamento de Lázaro. Mas para ele é sempre o momento certo, como nós já falamos. Terceiro subtópico fala sobre o tempo divino. Marta e Maria acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, Lázaro não teria morrido. Elas sabiam que Jesus é o Filho de Deus, mas o plano de Deus não é o mesmo plano dos homens. O plano de Deus não era o mesmo plano de Maria e de Marta, ou de Marta e Maria. Então Marta e Maria, elas estavam tristes e desiludidas, não é isso? Também, elas esperavam por Jesus, mas Jesus não veio. O que mais? Elas perderam seu ente querido. Jesus não veio, não apareceu. Interessante que Jesus não apareceu nem no funeral. Então elas esperavam que Jesus viesse para que ele fosse curado. Ele não veio. Elas esperavam que ele viesse pelo menos para o funeral, mas ele também não apareceu. Marta e Maria, elas vivenciaram a ausência temporária e também a chegada aparentemente tardia do Senhor. João capítulo 11, versículos 14, 17 e também do 20 até o 22. Diz assim: Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Aqui é Lázaro, é Jesus falando com os seus discípulos lá ao leste do Jordão, tá? Então, chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Contudo, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre que glorificaria a Deus e traria consolo à amada família de Betânia, Marta e Maria. O resumo desse tópico diz que o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro era revelar a glória de Deus e fortalecer a fé dos discípulos. Então Deus, ele sempre tem um propósito em tudo que ele realiza. Ele não faz nada em vão, nada ao léu, nada perdido. Não. Sempre tem alguma coisa por trás. Sempre tem um exemplo a dar. Sempre tem alguma coisa para ensinar. Sempre tem um fundamento. Aí vem o segundo tópico que fala sobre o encontro de Marta com Jesus. Eu vou dar uma pausada no vídeo. Talvez você vai ver. Só para eu pegar uma água lá, tá? Já que daqui a pouco eu volto. Você nem vai perceber. Primeiro subtópico, o encontro. Então o versículo 20 ele descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Quando ela vê Jesus, ela expressou a sua convicção de fé nele. João 11, 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Isso é um sinal de grande fé, essas palavras de Marta. No versículo 22, Marta ela acredita que Jesus poderia fazer um milagre. No versículo 23, Jesus afirma que Lázaro iria ressuscitar. No versículo 24, João 11, 24, diz assim: Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento. Ela estava pensando na ressurreição do último dia. Então, viver entre a promessa do Senhor e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. Mas aquele que é a ressurreição e a vida estava ali diante dela, conforme os versículos 25 e 26. O segundo subtópico fala sobre quando Lázaro ressuscitará. É uma pergunta, né? Quando que ele vai ressuscitar? Marta, ela acreditava na doutrina da ressurreição dos mortos, que é da mesma forma que é ensinada no judaísmo. Então, como ela disse, João 11, 24, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus ele não estava se referindo ao último dia da forma como ela estava pensando, mas sim na realidade daquele instante presente, naquele momento. Então, para ilustrar essa verdade, ele declara, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus, ele associou a doutrina da ressurreição à sua própria pessoa quando trouxe Lázaro de volta à vida, lá nos versículos 43 e 44. O terceiro subtópico fala sobre promessa de vida. Então, na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, conforme lemos no versículo 25 de João 11, encontramos pelo menos 2 lições valiosas. Quais são elas, Valdecir? Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Ele tem poder, ele tem todo o poder. Ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a vida. Ele tem o poder, ele é soberano sobre todas as coisas. E também ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto no plano espiritual.
Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Não sou eu não, tá? Para quem crê em Jesus, conforme diz o versículo 26. Tá? Então, assim sendo, dessa forma, dessa maneira, aqueles que creem em Cristo recebem vida em abundância em todos os sentidos, de todas as formas, né? Tanto material quanto espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. O resumo desse tópico diz que o diálogo entre Jesus e Marta fortaleceu sua fé e revelou verdades profundas sobre quem ele é. O terceiro tópico fala sobre a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Então a ressurreição do corpo faz parte de uma das doutrinas da Bíblia, de um dos ensinamentos bíblicos. O primeiro subtópico fala sobre a ressurreição do corpo. Então Lázaro, ele ressuscitou, mas voltou a morrer. A Bíblia não diz nada, porém é uma ressurreição normal de um corpo humano. Ele voltou à vida, mas depois, com toda certeza, conforme todos os demais seres humanos, ele voltou a morrer. E em João, capítulo 5, nosso Senhor ele menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. É claro que existe um período de tempo entre uma ressurreição e outra ressurreição. Ressurreição dos que fizeram o bem e ressurreição dos que fizeram o mal. Existe uma distância de um período entre uma e outra. Aqui ele colocou tudo no mesmo pacote. Porém, nós entendemos que a ressurreição dos justos é uma, a ressurreição dos ímpios é outra. São períodos distintos, períodos separados. A ressurreição do corpo ela é uma doutrina bíblica, um ensinamento bíblico. Paulo ele se refere à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos, conforme nós acabamos de falar, e você vai ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler só o versículo 42 aqui, de 1 Coríntios 15. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então, dentro desse capítulo de número 15, você vai ver tudo isso aí, vai falar sobre a ressurreição do corpo aqui em 1 Coríntios. 1 aos Tessalonicenses, Paulo também escreveu no capítulo 4, versículos 16 e o 17 assim: porque o mesmo Senhor, que Senhor que está falando? Está falando do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com estrondo, com som, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de... Eu fiz sinal de trombone, né? Com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Aí o 17, depois nós... ele estava contando que ele seria arrebatado, ele não estava contando que ele iria morrer. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então aqui o que ele está dizendo? As pessoas que morreram em Cristo, primeiro que ele escreveu aos Tessalonicenses para poder animar o povo, porque o povo estava ficando desanimado, que as pessoas estavam morrendo e Jesus não tinha voltado ainda. Olha, eles estavam preocupados, e agora a pessoa está morrendo, Jesus não voltou, o que vai acontecer? Aí Paulo explicou para eles: calma, as pessoas que morreram em Cristo, no dia do arrebatamento, no dia do Senhor, o que vai acontecer? Essas pessoas que morreram em Cristo, elas vão ressuscitar primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar com o Senhor nos ares. A partir daí, nós estaremos para sempre com o Senhor. Olha só, então acabou toda a tristeza, acabou todo o motivo de angústia. Por quê? Porque aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar e vão habitar com Ele. Aqueles que estão vivos vão ser transformados e vão se encontrar com Ele nos ares e vão ficar por todo sempre com Ele. Então, você que espera que vai, eu quero morar no céu. Nós não vamos morar no céu. Mesmo porque o céu é onde Jesus está. Onde Jesus estiver, ali é o céu. Então, se o céu descer aqui na terra, o céu vai ser aqui na terra. Se Jesus descer aqui na terra, o céu vai ser aqui na terra. Onde Jesus estiver, é o céu. Então, nós vamos estar diante da presença dele.
Por outro lado, os injustos ressuscitarão quando? Agora junto? Não, é separado, é depois, lá no juízo final, e receberão um corpo inglório, ou seja, sem glória, destinado à condenação eterna. Eles vão ressuscitar. Olha só, Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 ao 15. Presta atenção aqui, ó. E vi um grande trono branco. Então, peraí. Os justos vão passar pelo tribunal de Cristo. Vai ser um julgamento para recompensa, não para condenação e salvação, porque ali já estão salvos. Agora, os ímpios vão passar por um outro tribunal, na verdade, chamado de o grande trono branco, que é um outro tipo de juízo. Ó, tribunal de Cristo, trono branco. Tá claro? Então são dois distintos. Um vai acontecer logo após o arrebatamento, o outro vai acontecer depois dos 1000 anos. Então, e vi um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi, versículo 12, e vi os mortos pequenos e grandes que estavam diante de Deus. Então aqui na terra tem pessoas que são consideradas grandes e tem pessoas que são consideradas pequenas. Ele estava vendo ali todos os mortos, pequenos e grandes. Então ele viu reis, ele viu servos, ele viu soberanos, ele viu escravos que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. Está vendo só que não é um livro só? Abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tudo aquilo que nós praticamos vai ser escrito, estão sendo escritas em livros, e depois esses livros serão abertos. Então, em um tribunal, esses livros vão contribuir para a pessoa ser recompensada, e nesse outro tribunal vai servir para as pessoas serem castigadas ou condenadas. E foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tudo que nós praticamos está sendo anotado. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, ou o inferno, no caso da tradução aqui, né, deram os mortos que neles havia. Lembrando que o inferno não foi inaugurado, até o presente momento o inferno ainda não foi inaugurado. Ele vai ser inaugurado com a besta e o falso profeta. Então aqui se trata realmente do Hades, que é o lugar dos mortos. Para uns é um lugar já de tormentos, e no caso, como o Hades, parte do Hades já foi levado para o céu, já é conhecida como paraíso, ou seja, Abraão já não está mais aqui embaixo nesse mesmo lugar. Então quem morre com Cristo vai para o seio de Abraão, vai para o paraíso. Quem morre sem Cristo vai para onde? Vai para o lugar de tormentos, também conhecido como Hades. Foram julgados segundo suas obras, e a morte e o inferno foram... e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Ninguém vai pagar pela culpa do outro. Ninguém vai ser condenado de forma enganada. Não. Ninguém vai pagar o preço por uma pessoa, por um crime que não cometeu. Cada um vai ser julgado por aquilo que fez, segundo as suas obras. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo, sim, aqui é o inferno. Esta é a segunda morte. Então a primeira morte é quando a pessoa perde a vida do corpo aqui, fisicamente. A segunda morte é quando é lançada no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É claro que no grande trono branco nenhum desses nomes vão ser encontrados no livro da vida. Vão ser procurados, sim, para que a pessoa entenda que ela teve a oportunidade, porém não fez proveito, não fez um bom proveito da sua oportunidade. Então aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O segundo subtópico fala sobre da morte para a vida, da morte para a vida, de uma condição para outra condição. Então, na conversa entre Jesus e Marta, ficava evidente a doutrina da ressurreição do corpo. Ficou muito claro nessa conversa, nesse assunto entre os dois. João 11, 26. E todo aquele que crê, todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Então a expressão nunca morrerá indica que, embora o salvo em Cristo expresse a morte física, nunca entrará na morte espiritual. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e também distingue entre vida natural e vida eterna. Então, dessa forma, conforme diz, ainda que esteja morto, viverá, nesse versículo 25, a morte não representa um fim sem esperança. Pelo contrário, segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma
transição para a vida eterna. Fechamos os nossos olhos carnais aqui nessa terra através da morte, abrimos os nossos olhos espirituais, nossos olhos da alma, já para a nossa vida, para a nossa condição eterna, seja ela vida, seja ela morte, seja ela para bênção, seja ela para maldição. Terceiro subtópico, uma viva esperança. Então o relato sobre a ressurreição de Lázaro, ele demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu compaixão, ele chorou e ele também manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte. João capítulo 11, versículos 35 e o 38, vamos ler só a parte A. Versículo 35, Jesus chorou. Esse aqui é o versículo todo, tá? Jesus chorou, versículo 35 de João 11. Aí o 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. Pensa, as suas entranhas quando está se movimentando, porque ele estava sentindo aquela angústia da morte. Então, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. Então ele veio com bastante sentimento, um sentimento de dor, da mesma forma que nós sentimos quando perdemos entes queridos. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro, vem para fora, conforme está no versículo 43, nosso Senhor ele revela que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles ao morrerem em Cristo. João 14,3, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde Jesus estiver, nós também estaremos. Então, quando ele ressuscitou Lázaro, ficou evidente que também ressuscitaria dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. O resumo desse tópico diz que a doutrina bíblica da ressurreição do corpo mostra a relevância para a esperança da vida eterna na vida do cristão. E a conclusão da lição diz que o diálogo entre Jesus e Marta esclareceu dúvidas sobre a doutrina da ressurreição do corpo. Então esse diálogo foi muito importante, muito necessário para que nós tivéssemos nossas dúvidas esclarecidas sobre a ressurreição do corpo, sobre a doutrina da ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição de Lázaro, ele ilustra uma verdade muito mais profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.